Olá! A nossa dupla ficou responsável pela prova do Enem de 2014 e nós escolhemos a questão de número 127, que possui uma ilustração do chargista Iotti. Bom, antes de analisarmos a questão de número 127, nós vamos falar um pouco sobre Pablo Picasso, sobre o chargista Iotti, sobre o cubismo e sobre a obra Guernica, pois esses assuntos eles fazem referência à nossa questão. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o chargista Iotti. Carlos Henrique Iotti nasceu em Caxias do Sul no dia 27 de fevereiro de 1964. Ele é um jornalista e cartunista brasileiro, sendo mais conhecido pela criação do seu personagem Raditz. Aos 16 anos, ele resolveu seguir carreira de desenhista e, depois de concluir o curso de jornalismo na UFRGS, criou seus primeiros personagens. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre Pablo Picasso. Pablo Picasso nasceu em 25 de outubro de 1871, na Espanha. Ele produziu milhares de trabalhos entre pinturas, esculturas e cerâmicas. Ele teve grande influência das artes grega, ibérica e africana, as quais são facilmente visíveis em suas obras. E é possível notar diferenças de um período e outro de suas obras, sendo que a primeira fase, na sua produção como artista reconhecido, são as fases azul e rosa. Durante a fase azul, suas obras abordaram temáticas como a solidão, a morte, o desespero e o abandono. Esse período esteve marcado pela melancolia e o predomínio da cor azul. Já ao se apaixonar por Fernand de Oliver, suas obras passaram de tons azuis para tons rosas e avermelhados, dando início a uma nova fase caracterizada pela alegria. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a obra Guernica. Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso e ela retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola durante os anos de 1936 até 1939. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do artista e ela foi criada no ano de 1937. Atualmente ela está em exposição num museu na cidade de Madrid, na Espanha. A obra carrega uma forte crítica ao fascismo alemão e ela foi criada para a Exposição Internacional de Paris. Ela possui características notadamente cubistas, que é perceptível pelas formas geométricas utilizadas, e a atmosfera criada pelo artista denota os horrores da guerra e as suas terríveis consequências. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o cubismo. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcado pelo uso de figuras geométricas. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. O marco para o surgimento do cubismo foi no ano de 1907, com a tela As Damas d'Avignon, de Pablo Picasso. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Predominam as linhas retas, marcadas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. O cubismo pode ser considerado uma arte que valoriza o exercício mental como uma forma de expressão das ideias. Bom, agora eu vou fazer a leitura da questão de número 127. Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar alternativa A, B, C, D ou E. Alternativa A. Uma referência ao contexto trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. A alternativa está errada, pois a expressão trânsito no feriadão só se refere ao trânsito brasileiro e não possui ligação com a obra de Guernica, já que essa se trata do bombardeio que ocorreu na Espanha. Alternativa B. Uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal é, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. A alternativa, ela está certa em parte, pelo menos no que diz respeito a obra ser referência ao tempo presente, evidenciando a atualidade do tema que é o trânsito brasileiro. No entanto, a obra de Pablo Picasso trata-se de uma guerra antiga, ou seja, não faz referência ao tempo presente. Alternativa C. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge.
A alternativa está errada, pois a palavra trans nesse contexto não se trata de um termo pejorativo, sendo esse uma palavra que geralmente é usada na intenção de ofender, uma opinião baixa. Alternativa D. Uma referência temporal, sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na Charge. Bom, a alternativa ela tá certa em parte ao dizer sobre a permanência de tragédias, mas ela tá errada ao dizer que a Charge tem como objetivo explorar a referência temporal sempre, pois na verdade o seu foco está na comparação entre dois episódios igualmente caóticos que foram o bombardeio à cidade de Guernica e o trânsito brasileiro no Carnaval. Alternativa E. Uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictória quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Então, essa alternativa está correta. A expressão quadro dramático é polissêmica, pois refere-se tanto aos horrores e à destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha, quanto ao congestionamento nas estradas brasileiras devido ao intenso fluxo de veículos no Carnaval. Então, essa foi a nossa análise da questão de número 127. Esperamos que tenha ficado claro e muito obrigada!